Bacana. Bom, acho que, como eu disse, talvez alguns já me conhecem aí, eu vi que tem alguns colegas de trabalho, muito legal, pessoal, ter vocês aqui com a gente. Nesse novo desafio, né, Daiane? Nesse novo desafio de termos aí o sul de Goiás, termos aí, como eu disse anteriormente, não é só Goiás, nós precisávamos dar um nome, por isso ficou Goiás, mas é para acolher também o pessoal de Brasília, Distrito Federal, e acho que a comunidade OutSystems é muito mais do que só um nome ali de estado, né? Mas na verdade, uma comunidade Brasil. Então, nós estamos todos juntos. Estou vendo gente de São Paulo ali. Eu estava olhando um pouquinho hoje as inscrições ali da NVG, alguns nomes estrangeiros ali, muito bacana, tá? Então, tinha gente do Brasil todo. Boa, Roberto, vou pedir para vocês colocarem no chat aí de onde vocês são, cidade, estado, para a gente saber quem está junto conosco. Calalander, Minas Gerais, Roberto de São Paulo, Santiago, eu sei que está em São Paulo, tem uma galera ali de fora de Goiás. Então, a Gércia, que legal você conosco. A Gércia é uma grande amiga aí, a gente tem conversado bastante também. A Gércia está começando no mundo OutSystems, tirou a certificação, então parabéns oficial agora, Gércia, a gente tinha conversado com você antes. Olha o Rafa ali também, Gércia sempre presente, verdade, a Gércia sempre está junto com a gente, então, muito legal, Edson também, grande amigo que nós criamos aí também, Edson Champion OutSystems, Bruno Minas Gerais, pessoal, sejam todos bem-vindos mesmo. Para nós iniciarmos, então, eu me chamo Rodolfo, sou casado, sou pai de uma princesa que está ali. Falei para ela, filha, fica quietinho que o papai vai entrar em reunião agora. Ela está ali quietinha, estudando, brincando. Sou desenvolvedora. Eu tenho medo de falar esses anos, viu? Porque parece que a gente é velho, né? Apesar que as barbas brancas já não escondem mais a idade. Mas a gente fala que tem 16 anos, mais de 16 anos. Acho que eu também perdi as contas já. Mais de 16 anos aí na função de desenvolvedor, como dev high code anteriormente, e ainda um pouquinho hoje, né? O high code acho que nunca sai da gente ali. E ao mesmo tempo também professor universitário já há quase uma década. No mesmo tempo que eu sempre trabalhei com desenvolvimento, eu sempre trabalhei dando aula, ensinando tecnologia, ensinando outras funções, então, que acaba mentorando outras pessoas. Atualmente atuo como Dev OutSystems e analista de segurança OutSystems, exerço as duas funções, e acabando também algumas outras, mas sempre OutSystems. Sou certificado OutSystems e entusiasta da plataforma desde quando eu conheci a plataforma OutSystems, vindo de High Code, com todo aquele preconceito que quem vem de High Code tem. Acredito que tem alguns aí que também vieram do High Code, né? Olhava para o Low Code assim e falava, isso aí não vai fazer o que eu faço em High Code, não, hein? Até partilhei isso em outras vezes, em outras lives, até com o Rafa. Quando eu descobri OutSystems e comecei a estudar e aprofundar, falei, opa, tem algo diferente aqui nessa plataforma. E comecei a estudar e me apaixonei pela OutSystems. Acho que não é à toa que nós, junto com a Daiane, decidimos criar esse user group. Então, sou um entusiasta e um fã declarado e defensor do potencial transformador que a OutSystems causa. Meus alunos, eu falo tanto de OutSystems aqui, inclusive amanhã, na faculdade onde eu dou aula, aqui em Goiás, nós estarei fazendo uma oficina de low code com OutSystems. Eu tenho alguns alunos devs aqui, high code, eles ficam me chamando de fanboy OutSystems, de tanto que eu falo sobre OutSystems na sala de aula. Inclusive, dou aula de outras linguagens, e todas as vezes que eu estou dando aula, eu falo, isso aqui em OutSystems faria mais fácil, mais rápido. Isso aqui em OutSystems faz melhor. E eles ficam brincando, me chamando de fanboy. Mas, realmente, eu sou um grande fã da plataforma OutSystems e a gente tem tentado ali evoluir como profissional e evoluir dentro da comunidade, trazendo e tentando devolver. Estava na UAN, por incrível que pareça, não encontrei a Daiane na UAN, a gente se conheceu por essa vontade né, Daiane, por essa vontade de criar o user group. A própria OutSystems nos conectou para montar esse user group. E eu estava na UAN e comentava ali com a Ana, com a Andrea, em especial com a Ana Lopes, lá da OutSystems. Acho que ela é uma das responsáveis, né, Rafa, pelas comunidades.
Elas estão com as duas estão conectadas com as iniciativas de Dev Relations, né? Mas até a comunidade, se eu não me engano, é até mais a linha da Andrea. A Ana, hoje a Ana tá encabeçando mais o programa dos MVPs, mas se eu não me engano, nessa parte de comunidade é até mais a Andrea, e daí, através, né, das Catarinas, né? A Catarina Pereira e a Pelica, né? Que agora são duas Catarinas ali na mesma. Vocês aí, né? Dos MVPs. Isso, minha chefinha. A André já foi. As duas vão ser sempre as minhas chefas, mas agora a mais oficial é a Ana. Eu conversava com a Ana lá em São Paulo e dizia para ela que a minha vontade de criar o User Group era de devolver tudo que a comunidade fez por mim um dia. Então, é para isso que quando nós criamos o User Group, e acredito que a Daiane também, depois ela vai falar um pouquinho, minha vontade é devolver tudo que a comunidade fez por mim. Então, eu tento ajudar em todos os canais possíveis, em WhatsApp, em fórum, tentando no ADP List também ali com algumas mentorias. E então, eu penso que eu quero devolver tudo que a comunidade fez por mim um dia e continua fazendo. Minha vontade é devolver, então, por isso esse User Group. Acho que esse User Group nasceu desse desejo de devolver o que um dia a comunidade OutSystems fez por mim. E como a gente conversava um pouquinho antes, quem entrou, chegou um pouquinho antes, viu a nossa conversa aqui, eu, Rafa e Daiane, desse contato realmente com o pessoal da OutSystems, é muito real isso, é muito legal a atenção que eles dão para a gente, isso acho que empolgou a gente mais ainda, todo o suporte que nos foi dado. Então, coloquei ali que a minha trajetória é uma paixão por tecnologia, educação e inovação. Então, quando uniu a mim essa questão de tecnologia e educação, que é o que a OutSystems traz para nós também, que é o que a OutSystems nos exorta a fazer ali, essa parte de formação, de educação com as learnings lá no próprio site, e trilhar, agora saiu a trilha do Odyssey ali, onde você ganha uma nova Badget do AI, então, nos empolgando a essa educação. Então, a minha trajetória, desde quando eu iniciei, ela nasce a partir da tecnologia e educação. Como vocês viram ali, eu tenho ali praticamente o mesmo tempo de dev, eu tenho de professor. Então, esse é um pouco do Rodolfo, é isso que o Rodolfo quer trazer um pouco com esse User Group, com essa novidade aí do User Group Goiás. Então, prazer a todos que estão aqui, alguns já me conhecem, outros é a primeira vez que estão me vendo. Espero que possam ver mais, que se verem mais é porque está tendo mais User Groups. Então, fiquem à vontade em falar conosco hoje, como a gente conversava um pouco antes, é o lançamento do User Group Goiás. O Rafa vai trazer para nós um pouco das novidades e vai ser um grande bate-papo. Eu acho que a ideia do User Group hoje é a gente bater papo sobre OutSystems, bater papo sobre as novidades. Eu já posso falar, Daiane, que vai ter surpresa no final ou ainda não? Ainda não. Não, então vamos segurar. Nada. Ficarem na expectativa. Spoilers. Sim, spoiler, por favor. Pessoal, Daiane, já passo para você então, para você se apresentar. Acho que eu já falei bastante aqui. A ideia é o pessoal nos conhecer. Passo para você, vou colocar teu slide aqui. Obrigada, Rodolfo. Então, pessoal, primeiramente, boa noite. Gostaria de agradecer o Rafa e o Rodolfo pela oportunidade de estarmos aqui todos juntos, encabeçando essa bela iniciativa. Eu acho que a OutSystems, eu também sou suspeita para falar. Inclusive, uma das primeiras pessoas que me apresentou a OutSystems foi o Rafa. Eu não sei se o Rafa lembra do primeiro. O nosso user group foi pessoalmente aqui em Goiânia. Em Goiânia, assim, no segundo andar lá de uma pizzaria, né? Era uma coisa assim. Eu fiz um vídeo, acho que eu fiz um vídeo saindo de são Paulo, chegando até lá. A época que eu era mais inspirado aí em vídeo. lembro. Foi maravilhoso. Eu tinha acabado de entrar na empresa e aí me apresentaram OutSystems, eu estava na faculdade. E aí, meu Deus, mas será que consegue fazer tudo isso que estão me dizendo? Não é possível. E eu vinha de uma stack Java, que a faculdade, há pouco a gente aprendia Java. Não, não é possível que eu vou conseguir fazer isso tudo isso com essa velocidade. Altamente high code Java, né?
no Java. E nós viemos estudando, o Rafa teve nos passando muito conhecimento, e de lá para cá só foi melhorando. Participei de muitos projetos do governo, projetos de desenvolvimento. Atuo também na parte de DevOps, é uma parte que eu sempre gosto muito de falar OutSystems, porque fala-se muito em desenvolvimento e esquece essa outra parte, que é uma parte também muito importante, que é uma coisa que eu já tinha falado com o Rodolfo, para a gente trazer para o nosso user group, falar sobre isso, sobre essa parte de DevOps, CI/CD, gestão de projetos voltada para a governança de fábrica realmente. Então, Que é eu sou baiana. uma coisa legal ali, né? Quando a Daiane fala disso, o que provavelmente a maioria das pessoas sabe é a ponta do iceberg. Tem tanta coisa só debaixo dessa vertical, assim, né? Mas lá tá. Aí tem muito de oportunidade, tá em grandes fábricas OutSystems, em grandes clientes que tem, onde se você não tira partido dessa parte de DevOps, de CI/CD com mais maestria, aquilo vira um caos, né? Então é muito legal essa trazer esse ângulo, porque inclusive eu considero uma oportunidade como para profissionais OutSystems, porque é uma área que é pouco explorada, e isso significa que é um nicho ainda dentro do nicho, né? Então é legal, tipo, tirar esse véu ali, que tem muita coisa legal aí por trás dessa parte de DevOps e CI/CD. É um mundo mesmo que tem ali a parte, assim, né? E é bem interessante. Fala igual os cariocas agora, Daiane. Pega o bizu, hein? Vocês anotaram aí? Dica número um. Isso ali é um mundo, e se a gente for pensar, né? Quando você tem uma necessidade grande de expertise de DevOps CI/CD, significa que o cliente também tem uma fábrica grande. E se o cliente tem uma fábrica grande, geralmente é um cliente grande. Então, existe uma correlação entre esse nicho e estudar essa área e, tipo, realmente, de repente, estar nos maiores contratos e maiores clientes. Então, é uma dica mesmo de carreira, assim, tem que ter gosto também, porque nem todo mundo gosta dessa vertical, mas é uma coisa, uma dica legal para pelo menos as pessoas conhecerem um pouco mais. Eu comecei a fazer DevOps, foi nesse user group, depois a gente começou a entrar mais nesse mundo, quando o OutSystems ainda tinha a stack Java, que era servidores Linux, que tornava ainda mais difícil essa manutenção. E aí, Daiane, mas a aplicação está muito lenta, está muito devagar, e geralmente não estava ligado nos códigos, os códigos seguiam as boas práticas. Quando a gente ia ver servidor mal escalado, servidor que não tinha manutenção de base de memória, essas delícias, né? Essas coisas boas. Do Java. Culpa do Java. Os famosos memory. Quando a gente fala de DevOps em OutSystems, as pessoas dizem, mas OutSystems tem DevOps? Mas não é um low-code, acha que a parte de colocar as coisas para funcionar do lado do servidor, do lado da configuração, da plataforma em si, é feito tudo. E isso é um mundo muito, muito ainda não explorado, que é uma área que eu gosto bastante. Eu sou entusiasta da plataforma OutSystems. Se eu falar quantos anos eu estou no OutSystems, vocês vão descobrir a minha idade. Eu pensei em OutSystems em 2015, 2016, e de lá para cá nunca mais saí. Eu fico entre desenvolvimento e DevOps, mas sempre estou em OutSystems. E como o Rodolfo disse, esse user group é para tentar dar para a plataforma tudo aquilo que ela nos proporcionou. Conhecer pessoas, conseguir desenvolver vários projetos legais, conseguir perceber muitas coisas que, se a gente tiver num dia a dia só ligado a uma stack, a OutSystems é muito full stack, a gente tem que aprender muito de CSS, tem que aprender de DevOps, tem que aprender de linguagem de programação, você tem que aprender, você tem que estudar muita coisa para você ser um bom desenvolvedor OutSystems. O user group, encabeçado junto com o Rodolfo, foi para tentar trazer tudo isso que nós fomos adquirindo e as outras pessoas foram nos passando ao longo do tempo. Eu acho que é isso, Rodolfo. Muito obrigada. Bacana. Eu tô aqui pensando, para quem conhece o Rafa, já abre o bloco de notas aí, pô.
já vai ficando esperto no que o Rafa fala, porque rola várias dicas nos bate-papo com o Rafa. Então, Muito. fica ligado, a primeira dica já foi. Então, fiquem espertos aí. Dica de quem conhece o Rafa, já recebeu muita dica do Rafa. Então, abre o bloco de notas. Não, pô, a gente abre o bloco de notas aí. Quando eu reforço o tom é porque tem um racional ali por baixo, é verdade. Então, pessoal, bacana. Vou falar igual os carioca, vou dar outro bizu para vocês, hein? Vai chamando, convida pessoal. Nós tínhamos um monte de inscritos, tem 17 só. Tem mega surpresa no final. Agora eu vou ter que contar, Daiane. Tem mega surpresa no final, mas eu não vou falar o que é ainda. Sem spoilers. Só pode dizer que tem surpresas. Excelente surpresa no final. Fora que agora o Rafa vai chegar contando para nós as novidades OutSystems. Eu vou parar de compartilhar aqui. Vou tirar a minha carinha um pouquinho, minha da Daiane, vou deixar só do Rafa. Mas uma dica. Teremos surpresa no final. Surpresa muito bacana. Tenho certeza que vocês vão gostar demais. Preparada diretamente, enviado diretamente da OutSystems para esse user group. Então, fica ligado aí, convida mais gente, dá tempo de entrar ainda. O Rafa vai trazer super novidades. Vocês já viram aí que o Rafa já deu um gostinho de dicas. Então, papo com o Rafa é isso aí, é várias dicas. Papo de user group, tem muita dica, rola muita coisa. Como eu disse, hoje vai ser um bate-papo. Então, já pega papel e caneta, fica esperto, porque vem muita coisa legal por aí. Rafa, vou tirar eu e a Daiane da tela. Pode manter ali, normal, não tem... E como a gente falou, né, como o Rodolfo falou, né, é muito mais um bate-papo mesmo, trazer novidades. Grande parte das coisas que eu vou trazer aqui já foram divulgadas, acho que uma parte da comunidade já pescou de comunicações e tal, mas eu quero trazer de uma forma mais eu diria, mais por um fio condutor, tá? Então, tive a oportunidade de estar lá no evento em Lisboa, representando a nossa comunidade, a comunidade brasileira, né? Além que é muito maior do que os user groups que eu encabeço, o que eu encabecei no passado. Enfim, a gente tem a comunidade brasileira é uma das maiores aí no mundo. Tive a oportunidade de estar lá, em parte para representar a comunidade brasileira e em parte enquanto user groups e em parte também para estar lá como um dos influencers, né? Eles sempre convidam aí os maiores influencers da plataforma no mundo, nas diversas regiões. Foi muito legal, tipo, uma das pessoas que eu conheci lá foi um MVP da plataforma, que também é influencer no Japão, o Yuto. É uma pessoa assim super, ele é bem na dele, inclusive agora na quinta-feira eu vou entrar, acho que às 5 da manhã, se eu não me engano, no user group do Japão, só para mostrar a minha carinha lá. Ele também se inspira no nosso trabalho que a gente faz aqui, no sentido de divulgação dos conteúdos, enfim. Então foi muito legal estar lá em Lisboa representando. E eu posso dizer para vocês, em 19 anos de plataforma, eu vou completar 20 anos agora em 2026. Em 19 anos de plataforma, eu nunca participei de um evento com tanta coisa boa sendo lançada para todas as verticais da plataforma, tá? Então, existe o Rafa aqui, influencer, existe o Rafa de user group, existe o Rafa também como programador de dia a dia da plataforma, existe o Rafa como um parceiro, né, que trabalha com clientes altíssimos pelo mundo. E nesse evento, em 19 anos eu nunca tinha participado de um evento com tanta coisa boa para todos esses 4 pilares. Para todos esses pilares. Então, pilar enquanto parceiro, as novidades que foram trazidas para a plataforma, que são a combinação de novidades para cliente, como, por exemplo, todos os clientes O11 no mundo agora passam a ter um tenant ODC. Então, a OutSystems fez alguns anos atrás trouxe a questão da modernização da plataforma através de quase como se fosse um produto ao lado, um produto paralelo. Isso foi, eu entendo, né, olhando para trás hoje, para todo o histórico de OutSystems, foi uma coisa que, tipo,
Algumas pessoas tinham uma visão mais longo prazo, outras pessoas tinham uma visão mais curto prazo, e gerou ali meio que uma montanha-russa de emoções no mercado de OutSystems, mas no One, com a divulgação que foi feita, eu acho que isso voltou a se equalizar, e foi muito bom para todo o ecossistema. Então, hoje, a partir do One, né, todos os parceiros no mundo, todos os clientes OutSystems ou Eleven, né, no mundo, ponto número 1, deixaram de ter uma data que havia, né, de data de migração e prazo para migração, então isso foi retirado, não existe mais hoje um prazo para migração de aplicações, a OutSystems se comprometeu, né, e vai manter o Eleven sendo suportada aí indefinitivo, sem... agora, como é que é? A palavra é indefinitivamente, não. Sem uma data de fim específico, tá? Então, sem eles vão... Sem inspiração, isso, boa, perfeito, simplificou. Sem inspiração. E aí veio a pergunta, né? Tá, mas o Eleven, eu não tenho mais uma data agora para migrar, mas as novas coisas da plataforma vão acabar por ser trazidas para o ODC. E para cobrir essa lacuna ou essa questão que havia aí em aberto, a OutSystems está dando para todos os clientes o Eleven um tenant ODC, ou seja, todos os clientes que são clientes de Eleven no mundo passam a ter também direito a um tenant de ODC, ou seja, na nova versão da plataforma, para que eles possam ir fazendo sem pressão de data agora, de acordo com o que eles entenderem que vai agregar valor para eles, e convertendo as aplicações ou até construindo coisas novas em ODC para tirar partido da parte de AI que vem mais em ODC. Então, só essas duas notícias já é uma coisa sem precedente, assim, quando eu comparo com outros eventos do passado, e que a ponta final é muito bom para clientes, para todos os clientes ODC, todos os clientes O11 no mundo, que acaba por ser a maior massa, mas que isso afeta tudo de forma positiva, ao meu ver, tá? Então, afeta parceiros, no sentido de os parceiros agora têm potencialmente, né, mais oportunidade dentro desses clientes, de desenvolver esses clientes e trazer essas novidades para eles. Nos afeta como desenvolvedores, como membros de comunidade, né, no sentido de que a tendência é que se fomente também, né, muito mais a utilização agora e abrir essa porta através da ODC, e eu entendo que todo mundo ganha com isso. É uma aposta, é um investimento gigantesco da OutSystems, podem ter certeza, só essa parte aqui, tá? É um investimento gigantesco da OutSystems, e só isso aqui, que foi, eu até brinquei com algumas pessoas lá no evento, tudo isso foi anunciado praticamente na primeira manhã de evento. E eu disse para algumas pessoas que eu encontrei lá, o evento poderia ter acabado ao meio-dia, que já valeria a pena. A gente já sairia, tipo assim, com a cabeça explodindo de novidades. Então, só na primeira manhã, né, quando foi tudo trazido à tona aí, já poderia ter terminado o evento, que já seria um evento dos melhores que eu já participei, no sentido de todas as novidades que foram trazidas para a plataforma. Então, primeira coisa, assim, estrutural, né, deixa-se de ter uma data específica agora do Eleven, né, para migrar a um prazo, a OutSystems passa a suportar isso de forma sem inspiração, né, de certa forma, e além disso, traz para todos os clientes um tenant ODC, ou seja, um ambiente ODC na versão da plataforma que vai ser mais evoluída e que traz toda essa parte de AI para conseguir ter essa sinergia, na verdade, essa conexão entre os dois mundos e permitir que os clientes tirem partido dessas duas coisas, tá? Isso é uma visão curto prazo até. Qual que é a visão mais de longo prazo, médio e longo prazo disso? Existe um projeto chamado de unificação, ou Unified Platform, tá? Mas é uma espécie de uma unificação desses dois mundos. E com essa unificação, o objetivo é que o cliente passe a ter uma espécie de um console só, e esse console
enxergue, quando a gente olha, né, para clientes que têm o Eleven, né, e o ODC, passe a ter uma Unified Experience, uma unificação, onde o cliente acessa um console só, e ele tem lá as aplicações o Eleven e as aplicações ODC dele. Então, isso para permitir que se tenha um ponto de entrada único para o desenvolvedor, para a pessoa de DevOps, enfim, mas que a partir daquele ponto se possa fazer a gestão de todo o parque de aplicações que existe lá. Isso é uma coisa mais médio prazo, tá? Mas foi anunciada, e se foi anunciada pela OutSystems, é algo que vai sair, mas que vai levar ainda algum tempo para se fazer essa unificação. O que tem de imediato, inclusive a gente já tem feito isso com alguns clientes, né? Essa questão do Tenant ODC, então, para que possa se tirar partido e os clientes possam ter esse Tenant de ODC, ok? Quando a gente olha para a ótica de cliente, como eu falei, isso afeta, né, de forma positiva tanto a comunidade como também o ecossistema de parceiros e manda uma mensagem também para um dos 4 pilares que eu falei ali, né, que é cliente, comunidade, parceiro e mercado, e manda uma mensagem para o mercado também, que se nessa montanha-russa desses últimos anos aí, né, mudanças que às vezes eram necessárias, que às vezes as pessoas não tinham essa visão de longo prazo, era o que o mercado tinha para se apegar e para, de repente, né, criticar a plataforma. Então, eu considero isso que foi um tapa com luva de pelica, como se diz, né? Nos nossos concorrentes que utilizavam disso para tentar desestabilizar a plataforma. Então, cada vez, há 19 anos eu aposto nisso e cada vez vou continuar a apostar mais. Todo mundo pode ver isso como copo cheio ou meio vazio. Meio cheio, meio vazio. Eu continuo vendo como um copo meio cheio. Já vi várias profecias do apocalipse da plataforma nos últimos 19 anos. E o que eu vejo de público e também com uma visão de MVP, que a gente acaba por ter um pouco mais de acesso à informação, à roadmap, eu vejo um futuro muito promissor. Então, nesses 4 pilares, só isso aqui que eu já falei já é, tipo, muito, muito, muito bom e muito impactante para a plataforma. Quando a gente vai para o nicho mais específico agora de comunidade, e até posso dizer em segundo plano de clientes, né? Com potencial para cliente, né? O ambiente ODC Personal, que era uma coisa também esperada há muito tempo, né? Que é um ambiente ODC para você poder estudar, para você poder entender, conhecer mais essa parte da plataforma, experimentar todas essas iniciativas de AI, o Mentor, o Workbench, né, que eu já vou falar um pouquinho mais à frente aqui. Então, o ambiente ODC, a plataforma vinha preparando um terreno aí nos últimos meses, né, desde o ano passado, na verdade, com disponibilização de ambientes ODC compartilhados, semi-compartilhados, algumas vezes de 15 dias, dependendo do link, alguns links especiais, mas ela sabia, né, ela na verdade vinha se preparando ali para poder lançar o ambiente ODC Personal, que era uma coisa muito esperada pela comunidade e que afeta, né, desde a trajetória, desde a parte de você aprender a plataforma até a parte de até uma empresa poder entrar lá de forma autônoma, ter alguém da equipe experimentando a plataforma, amadurecer esse conhecimento para, de repente, depois ir bater a porta de um parceiro para explicar e posicionar melhor a plataforma. Então, o ambiente ODC Personal também foi uma coisa muito legal. Estão numa fase ainda inicial, né? Foi um boom de criação de ambientes aí durante o evento. Inclusive, o Start, né? Como já era esperado, a gente já sabia, já vinha acompanhando. O Start, inclusive, teve alguma fila ali de espera, né? Para ser provisionado o ambiente, mas já dos últimos dias aí para cá, essa semana, né? Acho que foi na sexta-feira ou na segunda-feira, já não me recordo, já começou a estabilizar e agora as pessoas já têm o ambiente praticamente de forma imediata. Daria para fazer um user group só para falar sobre os ambientes ODC Personal, né? Mas uma das coisas, eu considero que ele vai se equalizar cada vez mais com o ambiente Personal, mas em algumas coisas ele já ultrapassa o ambiente Personal que a gente tinha antes, tá? E uma delas
no ambiente ODC Personal, ao contrário do O11 Personal, você consegue ter, por exemplo, mais de um desenvolvedor. E isso é muito legal, às vezes, até para poder simular o cenário de trabalho em equipe, né? Quem me conhece aí sabe que a gente tem algumas iniciativas de formação, de treinamento, e ao utilizar o ambiente O11 Personal, a gente não conseguia demonstrar essa parte de mais de trabalho em equipe. A gente até conseguia fazer isso, às vezes, demonstrando conceitualmente ou num ambiente mais corporativo, mas no ODC Personal isso acabava por ficar um pouco mais subjetivo. E agora, é muito legal, por exemplo, uma das coisas que eu considero já que ela já trouxe de melhor, e a tendência é melhorar cada vez mais, tá? É o fato de, no ODC Personal, você poder ter mais de um desenvolvedor. Tá? Então, já é uma coisa legal, até às vezes para fazer um collab, juntar, para estudar junto, e um desenvolve um pedaço, outro desenvolve outro, já é uma coisa muito legal. A tendência é que venha melhorar cada vez mais, mas agora é muito mais uma fase de equiparação, estabilização, sentir isso e evoluir cada vez mais. Eu felizmente tive a oportunidade de conhecer esses preparativos do ambiente ODC, dar algumas sugestões, algumas dicas. Eu acho que simplificou bastante, inclusive, o próprio registro, né? Antes existia meio que um step duplo para você cadastrar no ambiente ODC temporário, e agora acho que está tudo muito mais fluido e a tendência é melhorar cada vez mais. Então, a primeira notícia, né, que era da questão para clientes do ambiente ODC, já era uma excelente notícia, já poderia, o evento já seria suficientemente bom com isso. Veio ainda o ODC Personal, que tem um gostinho especial para a comunidade, para aprender, para estudar, então, já é uma coisa muito, 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 muito especial também. E, além disso, algo que já vinha sendo divulgado e meio que descortinado, né, que era o Workbench, que é, de certa forma, a iniciativa ou a área ou a vertical de agentes de IA da plataforma. Tá? Eu ainda vou falar sobre o Mentor, que já foi lançado no ano passado e foi muito evoluído esse ano, tá? Que é a parte de AI generativa. Inclusive, a versão que a gente tem hoje em produção, se eu não me engano, nos ambientes ODC, ainda é uma versão que não tem todas as melhorias refletidas, mas em breve, né, o ambiente ODC Personal, a tendência é que ele tenha a versão mais evoluída, mas o Mentor, né, para dar uma pincelada, foi lançado no ano passado, é a parte de AI generativa, que você consegue subir, por exemplo, um documento ou um prompt lá, e ele já te cria, já te acelera muito a criação de uma aplicação ali do quadro em branco, como a gente diz, né, da tela em branco, para ter uma aplicação já rodando, inclusive com dados de exemplo. Então, é uma grande evolução que teve no Mentor, mas o que mais me empolgou e tem me empolgado nesses últimos meses, e que, como MVP, como parceiro, a gente já vinha meio que antevendo que isso ia acontecer, tá? É a parte de agentes de AI. Eu vinha já fazendo alguns user groups no passado com o Agent Builder, que ainda era meio que um passo intermediário, ou seja, uma espécie, quase que um componente que era instalado na plataforma que se conectava com os modelos de AI, mas a plataforma resolveu trazer uma coisa um pouco mais destacada, e depois que tem um mundo de funcionalidades ali por baixo, tá? Que é o Agent Workbench. E aqui vem, talvez, a minha segunda dica de mercado, de dica de fiquem antenados nisso, porque o futuro, ao meu ver, com a informação que eu tenho, é bastante promissor, tá? Essa parte de agentes é uma parte que cada vez vai estar mais em destaque quando a gente fala de inteligência artificial. Então, tem muita coisa nascendo, muita ferramenta nova, e a gente sente, né, que às vezes as próprias empresas ficam perdidas para onde olhar, e ficam até meio que num estado de zumbi, assim, eu não vou fazer um movimento agora, porque daqui a uma semana vai sair uma coisa nova, e daí se calhar o movimento que eu ia fazer hoje, daqui a uma semana já vai estar obsoleto, tá? O que eu posso dizer para vocês a plataforma
já constrói aplicações há 22 ou 24 anos. Já faz low-code quando ninguém falava de low-code. Já traz otimização, já traz remover a abstração, remover complexidade de todo o ciclo de desenvolvimento há 20 e muitos anos. Tá? Eu já estou a 19, acho que a plataforma tem 22 ou 24. Com essa parte de agentes, a gente está falando de sair de um mundo que a gente vê aí fora de, ok, você tem aplicações, você tem AIs generativas que geram alguma coisa ali, mas que rapidamente você perde o controle, ou quando você começa a iterar sobre aquilo, a tendência é que você perca o controle daquilo. E já vi, se vocês pesquisarem por relatos na internet, de pessoas que, eu estou utilizando a ferramenta de AI generativa tal, e daí eu comecei e fiz o protótipo, mas de repente chegou num determinado ponto que eu pedi para ela mudar uma coisa, e ela estragou praticamente tudo que eu tinha feito antes, eu não consegui fazer rollback. Então, pense no seguinte, a plataforma está trazendo a parte de agentes de IA em cima de uma solidez de construção de aplicações corporativas para o mundo todo há 20 e muitos anos. Então, um grande diferencial do que ela está a trazer colocar agentes de AI em cima do que ela já faz muito bem feito e muito destaque há 20 e muitos anos, tá? Então, uma dica que eu posso dar para vocês essa parte de agentes de AI, inclusive por estímulos e incentivos até da própria plataforma, tá? Eu acho que vai ser uma parte que deve gerar um interesse grande do mercado para profissionais que conheçam isso. E a notícia boa, né? Que cada vez, eu acho que a plataforma, isso tem sido cada vez melhor na plataforma. Da mesma forma que hoje não precisa de 19 anos, como eu tive que ter de amadurecimento ou espera por melhorias da plataforma, ou de coisas novas, né? Para atingir o nível de criação de aplicações que eu consigo criar e por aí vai. Da mesma forma que hoje eu já tive a oportunidade de trabalhar com profissionais que às vezes com 4, 5 anos, 3 anos, você já olha assim, tipo, cara, essa pessoa já está voando baixo e vai acelerar muito na plataforma, ou seja, não se precisa mais esperar os 19 anos que o Rafa esperou, né, para você atingir resultados e fazer entregas muito poderosas de projetos complexos com a plataforma. Da mesma forma que não precisa mais esperar 19 anos para você ser um profissional de destaque na plataforma, ou um MVP, ou um champion, ou o que for, tá? Nessa parte de agentes de AI, eu considero que isso é vezes 10 em termos de aceleração. Por quê? Tá todo mundo praticamente na mesma página, a nível mundial. E isso quer dizer que o simples fato, né, de vocês criarem um ambiente de vocês ODC, personal, fazer a trilha, né, o que eu recomendo, inclusive, fazer a trilha de AI, que a OutSystems colocou lá, que ela passa pela parte de agentes, até colocar a parte de workflow, a parte também de workflows, tá? Então, fazer essa trilha aí já coloca qualquer pessoa no mundo à frente de 99% da comunidade de desenvolvedores do mundo. Então, uma dica que eu dou de ouro para a nossa comunidade Brasil, e talvez até meio que em primeira mão, nesse tom de oportunidade, tá? Estudem a parte, se mantenham mantenham esse fortalecimento das bases de OutSystems independentes de AI, mas comecem a dar atenção para essa parte de agentes, especialmente para a parte de agentes. Então, estudar sobre isso de forma até agnóstica da plataforma, tá? Para cair para dentro da plataforma e programar agentes dentro da plataforma. Eu acho que isso vai ser um grande diferencial para o nosso mercado e para o currículo, né, das pessoas, da nossa comunidade. E a excelente notícia é que é mato altíssimo, né, como a gente costuma dizer. Então, tá todo mundo meio que pioneiro nisso. Eu
eu já estava participando do EAP, né, do Early Access Program, para experimentar, para ajudar a melhorar o produto. A gente continua, né, conectado com o pessoal de produto para ajudar a melhorar. Alguns tiveram a oportunidade, talvez, de ver no meu LinkedIn. Eu programei 3 agentes e submeti para o Forge durante o meu voo de São Paulo para Lisboa. Então, foram os 30 euros mais bem pagos da minha vida, foi a internet da TAP, porque senão eu provavelmente ia daqui para lá ansioso e para encontrar as pessoas e para o evento, e eu, numa bobeira assim de, o que eu vou fazer agora com 10 horas de voo aqui, né? Eu subscrevi lá a internet do voo e literalmente criei 3 agentes, óbvio, né? Eu já vinha estudando isso antes, mas eu literalmente criei 3 agentes e submeti por Forge, que ainda veio ainda uma segunda dica, né? Que é criação de agentes para submeter para o Forge, ou seja, criação de agentes, né, como componentes para serem reutilizados pela comunidade. Então, aí ainda é um mato alto em cima do mato alto, tá? Que é de criação de componentes nessa área aí. Tem uma oportunidade hoje, eu diria que praticamente igual para todo mundo, porque no sentido de que a trilha de AI está lá na OutSystems, vocês têm um ambiente ODC personal que vocês podem criar, e nesse ambiente ODC personal vocês conseguem criar agentes, inclusive usando os modelos trial, né, os modelos de experimentação que a plataforma já disponibiliza lá. Então, assim, toda e qualquer oportunidade que vocês tenham de experimentar isso, eu acho que vale muito a pena, porque cada hora que um de vocês está dedicando a parte de estudar agentes, já é 1 hora à frente que você está de 99,9% da comunidade de OutSystems no mundo, tá? Então, é um momento muito legal e que, tipo, nessa área aqui, vocês têm tipo, tem um mato alto aí pela frente de oportunidade, tá? O Mentor, né, eu dei uma pincelada aqui também. O Mentor foi bastante evoluído e vem sendo evoluído cada vez mais, né, nas iniciativas de AI generativa da plataforma. Tenho quase certeza, né, não tenho 100%, mas se eu não me engano, o Mentor também está disponível lá no ODC Personal, tá? Para vocês também experimentarem, criarem lá utilizando IA generativa. E, apesar de não poder abrir aqui, tem mais coisa ainda no forno, assim, e mais novidade que vem aí pela frente. Mas só isso que eu trouxe aqui, já em 19 anos, né, já representou, assim, um movimento e uma quantidade de coisas sendo lançadas, assim, muito, 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 muito legal e absurdamente impactante para todos esses 4 pilares que eu falei, né? Então, mercado, cliente, parceiro e comunidade. Então, a gente está vivendo hoje um momento único na plataforma. Tudo que é novo também tem um pouco daquele efeito de... Existe uma frase em inglês que é os primeiros que batem na parede sangram mais, uma coisa assim, enfim. Então, vai ter sempre aquela coisa de os early adopters, né? Também vão ajudar a modelar e vão encontrar, talvez, tipo, melhorias na plataforma, mas não se atenham ao que não tem, ou que não tem disponível, ou que ainda precisa ser, de repente, evoluído. Se atenham a, tipo, cara, se eu estudar isso daqui, mesmo sabendo que ainda está numa fase inicial, cada hora, cada minuto que eu dedico, eu já estou 1 minuto, ou 1 hora, ou 1 dia à frente de 99,9% da comunidade no mundo. Então, não tem desculpa para não começar. Recomendo sempre manter as bases fortes e reforçar as bases na OutSystems, independente da parte de IA, mas como uma dica aí de coisa a se pensar, começar a estudar sobre essa parte de agentes, em primeiro lugar, de forma mais agnóstica, entender mesmo o funcionamento, os benefícios, os casos de uso, e, em segundo lugar, daí, ou seja, pegar um pouco desse conhecimento mais teórico, de forma mais agnóstica de agentes e aplicar ele através do que a plataforma está trazendo. Tá? Então,
muita coisa legal. A atmosfera do evento em si, né? Eu tive 3 dias lá de evento, porque a gente tem um que é só dos MVPs. Acreditem, apesar de algumas pessoas acharem assim, pô, mas o do MVP é mais exclusivo e tal, eu gosto muito mais dos outros 2 dias, porque é quando a gente está com a comunidade, né, de forma mais ampla, é quando a gente encontra amigos, colegas, mentores, né, os meus mentores também, de plataforma, pessoas que me inspiraram no começo, né, ter a oportunidade de encontrar essa galera, de olhar para o lado e ver assim, tipo, será que só sou eu que estou empolgado, e ver que tipo aquilo é uma coisa mesmo, uma energia assim absurda, né, de positiva que foi transmitida. Então foi um momento único em 19 anos e voltar, né, então, e daqui para lá, cabeça assim fervilhando das novidades, voltar de lá para cá, tipo assim, para soltar e para falar tudo o que aconteceu. Então foi um momento muito, muito bom. Então fica aqui a mensagem, estamos a viver um 2025, eu acho que um dos melhores momentos da plataforma, enquanto tudo que foi trazido num espaço tão curto de tempo, e ainda vem coisa aí pela frente, né? Vem próximos capítulos aqui. Mas só o que já tem aqui já dá para enfim, dá para brincar e dá para fazer muita coisa legal, e especialmente, né, pensando em mercado e carreira, fica a dica de agentes de IA, tá? Comecem a pensar nisso, comecem a estudar sobre isso, porque eu entendo que vai haver potencialmente, né, uma procura bastante grande por esse pilar de agentes de IA. Lembrem também, né, de repente dar alguma atenção para estudar o ODC. Existem algumas diferenças entre a plataforma ODC e o O11, então também vale a pena de repente dar uma reciclada para poder dizer, né, cara, eu não estou zero aqui em ODC, eu já tenho algum conhecimento, porque também com todos os clientes do O11 no mundo tendo acesso ao ODC, podendo, né, ter acesso, aliás, basicamente fazer um pedido lá no portal, isso também deve aumentar a atenção, né, por profissionais com conhecimento de ODC, tá bom? Em termos de novidades, né, que já foi bastante coisa, inclusive eu fiz, eu acho que é importante trazer isso aqui. O Rodolfo teve o cuidado, o Rodolfo e Barra, eu sempre vou falar mais do Rodolfo porque eu acabo por ter uma conexão mais com ele, né, daí de histórico mais recente, mas vamos falar aqui, o nosso time aqui do User Group de Goiás, eles tiveram o cuidado de organizar com antecedência o evento e preparar e pensar nos detalhes, né, e, inclusive, se a gente for para ver de uma forma fria, eu estou trazendo essas novidades, inclusive até primeiro para o User Group de Goiás do que para o meu próprio User Group de São Paulo. Então, vocês estão sendo até pioneiros, acho, no Brasil, de trazer tanta informação legal no User Group, tá? E eu procurei meio que... até tinha conversado com o Rodolfo, cara, eu acho que eu vou fazer um User Group ainda antes de São Paulo, não fica chateado, porque talvez eu vou repetir algumas coisas, mas depois assim, cara, vamos prestigiar, né, o cuidado e a atenção e a dedicação que o Rodolfo e a Daiane estão trazendo aqui para encabeçar esse novo User Group. Eu disse, cara, vou guardar essas novidades para trazer para o User Group deles. Então, vocês meio que estão inaugurando essa onda de novidades aqui nos User Groups do Brasil, tá? E depois, mais para frente, eu devo replicar e trazer algumas coisas para o User Group. Inclusive, vem novidade aí em breve. Eu estou fazendo também dividir para conquistar, né? O User Group do Rio de Janeiro. E em breve a gente vai anunciar uma nova pessoa para encabeçar, que eu espero também, né? E que eu entendo que pode ter um grande potencial de ajudar a amplificar isso. Mas, de certa forma, eu meio que até tive a ideia de fazer um User Group na semana passada para trazer essas novidades para o capítulo de São Paulo, mas, cara, acho que foi uma forma de presentear e prestigiar a iniciativa de vocês, trazer isso em primeira mão através do User Group de vocês, tá?
Então, muita coisa boa, cabeça fervendo. Foi uma semana, assim, né, entre viagens, depois estar lá nos 3 dias de evento, depois voltar para cá, 10 horas de voo, de lá para cá também não dormir, contratei a internet, vim trabalhando de lá para cá e preparando já as novidades. Foi muito legal, ainda muito empolgado, e tem muita coisa, mas ainda digo, tem muita coisa aí boa pela frente. Então, de uma forma resumida aqui, né, seriam as principais novidades, e a dica de ouro eu acho que aproveitem o que a plataforma está trazendo, o ODC Personal. Em cima do ODC Personal, comece a conhecer um pouco da parte de ODC, para ter esse skill minimamente no currículo de vocês enquanto carreira. Acho que é uma excelente dica. E em cima do ODC Personal, além do mentor, vocês passam a ter também o Workbench, e que é a parte de agentes de IA, e que eu considero que pode ser uma virada de chave aí nos próximos tempos. Tá? Então, do meu lado, acho que era isso que eu tinha para trazer. E eu acho que era isso, exatamente. Eu ia falar exatamente isso. Falei, acho que nós somos os primeiros a ter um user group pós-one, com novidades quentinhas, assim. O Rafa falava, eu pensava, viu, o Lafayette mandou, eles pegaram o bizu de organizar logo após o ano. O Rafa estava em Portugal, cara, eu já estava enchendo o saco do Rafa lá em Portugal. Mas, Rafa, eu vi mensagem do Rodolfo às vezes 1h30 da manhã lá, tipo, Rodolfo, só tipo assim, Rafa, aqui o coisa, foto, não sei o que, tá ok, vai, cara. Inclusive, reforçando essa coisa de que o grande objetivo aqui é trazer o Rodolfo e a Daiane para o palco, né? A primeira capa do user group que o Rodolfo criou, tipo, ele tinha feito a foto do Rafa grandona e a foto da Daiane e do Rodolfo pequenininha lá. Ele disse, não. Isso aqui é totalmente o contrário. Vocês vão ser as pessoas à frente disso daqui. Então, o destaque é vocês. Eu venho para meio que apadrinhar, né? No que eu tiver ao meu alcance para apadrinhar o user group de vocês. Mas o destaque são vocês. E literalmente algumas mensagens eu te respondi lá, tipo, 1h da manhã, assim, Rodolfo, tá ok, toca o barco, a data, vamos ajustar aqui esse horário e tudo fluiu. Mas esse cuidado, né, de tipo, sabe, vir e fazer acontecer é muito importante. Porque os primeiros user groups, né, foram encabeçados aqui no Brasil, eu tive a oportunidade de iniciar eles. Nesse trajeto todo, eu vi muito, como eu diria, muito golfinho pelo caminho, né? E o que é o golfinho? São aquelas pessoas que às vezes até podem ser bem intencionadas, mas depois não conseguem, ou por disciplina ou por prioridades. Às vezes as prioridades também mudam, mas vem aqui, né, como eu chamo de golfinho, vem aqui fora, faz umas brincadeirinhas, depois mergulha para lá e não faz mais nada, e desaparece. E o Rodolfo e a Daiane não foram tipo golfinho, então eles vieram tipo, a gente vai encabeçar, vai ter essa fase, vai dar o frio na barriga, né, de tipo, primeira vez, e a plataforma, onde é que clica, onde é que compartilha, onde é que registra, mas caminho se faz caminhando, né? Então, é muito legal ver isso, eu valorizo muito isso, porque nessa minha jornada de 2012, acho que eu voltei para cá, até hoje, já veio muita gente que, tipo, eu quero organizar, eu quero fazer e tal, e depois, tipo, não acontece nada. Então, o passo que vocês deram já foi super importante de, tipo, sair da subjetividade e botar a mão na massa. Caminho se faz caminhando, manter a comunidade conectada, não tem que fazer as maluquices que eu faço que nem eu fiz agora no início do ano, 8 user groups em 6 meses, inclusive a gente foi premiado por isso lá, tem mais um bonequinho ali para a coleção por causa disso. No que tiver ao meu alcance de vocês serem reconhecidos por um Neo Awards no futuro, podem ter certeza que eu vou ajudar no que tiver ao meu alcance. Mas caminho se faz caminhando mesmo. Então, façam alguns user groups pelo ano, já vai ser, como eu falei, 1% da comunidade em termos do que vocês fazem. Então,
devagar, com calma, bem organizado, faz com tempo, tentem cativar também outras pessoas para apresentar, e esse caminho eu acho enfim, é promissor. Mas vem muita novidade mesmo, e o principal aqui para vocês mesmo é terem dado esse passo de sair da subjetividade e realmente botar a mão na massa. E agora o resto vai, né? Nada como no começo da qual eu falei, né? Se não dá frio na barriga, é porque tem alguma coisa que não é bom o suficiente, né? Tudo que a Daiane, não sei se ela tem filhos ou não, o Rodolfo tem, e com certeza quando você foi pai também te deu frio na barriga, como eu digo, o que dá frio na barriga para a gente, ou uma troca às vezes de um projeto, de um cliente, de empresa, se não dá frio na barriga é porque às vezes não é suficientemente bom. Então esse frio na barriga de vocês de hoje foi bom, e agora é e fazer o caminho e ir aos pouquinhos aí, e especialmente tentar incentivar também, trazer, né, outras pessoas da comunidade sempre que possível para palestrar, porque essa coisa de somar e dividir para conquistar. Então, é muito bom começar um user group em 2, até, porque às vezes tem um imprevisto de então tem uma pessoa que já dizia, quem tem um não tem nenhum. Então, tendo em 2 é sempre legal, porque dá para unir forças, às vezes tem um que está passando por uma fase profissional mais pesada, tu me cobre aqui, então essa troca eu acho que vai ser muito positiva, e é uma coisa que vocês vão ver que eu vou começar a fazer também aqui, para poder dividir, para conquistar, né, nos próximos meses. Eu acho que é isso também, para não prolongar muito, agora, né, de repente, o palco está aí com o user group de vocês, e deixa aí o encerramento, o desfecho aí do user group. Lembrando que o Rodolfo e a Daiane falaram que tem uma surpresa no final. Será que já pode contar? Vai ficar mais um pouquinho aí. Acho que só para pegar um gancho na fala do Rafa aí, sobre o Odyssey Personal, né, também saiu o foco. Mas, galera, façam o learning do Odyssey, tá massa demais. Quem não fez ainda, habilita lá. Eu brinquei um pouco lá, fiz a learning completa. Já ganhei meu selinho novo lá da AI. Cara, tá muito legal, muito, muito, muito surreal mesmo. Tem muita coisa, postei algumas coisas lá. O Mentor, eu comentava com o Rafa, cara, o Mentor é sensacional, é uma coisa que sim, que você brinca um pouquinho com ele ali e realmente você fala, uau, que é isso? Então, como eu brinquei anteriormente, acho que todas as vezes eu conheço o Rafa já há alguns anos, a gente já é amigo e conversa bastante. E quando eu trouxe a ideia de trazer o Rafa para a Daiane, falei, Daiane, o Rafa, eu conversei com ele no ano, ele falou que se dispõe a estar conosco, e porque eu tinha certeza, cara, que o Rafa ia trazer esse monte de dica, esse monte de coisa. Acho que todas as vezes, até hoje, quando eu converso com o Rafa por WhatsApp, uma conversa informal, ele traz várias ideias, várias dicas aí. Então, eu tinha certeza que a live ia ser isso, com esse tanto de dica, não só as novidades, mas trazendo esse monte de feedback, esse monte de coisa bacana e esse apoio. Então, a learning tá lá, façam. O Odyssey tá muito bacana, muito legal. Mais uma learning top que a OutSystems traz para nós, passo a passo, com vários exercícios. Então, assim, tá bem bacana mesmo. Então, quem não fez, corre lá. Eu acho que eu passei os últimos... Eu quis fazer antes da live. Falei, cara, eu preciso fazer antes da live, porque eu tenho certeza que o Rafa vai falar sobre o Odyssey, Workbench, Mentor, e eu preciso ter feito já. Então, passei os últimos dias fuçando ali, mexendo, e tá sensacional mesmo. Como o Rafa disse aí, tudo é mato ainda. E aqueles que tiverem com a enxada pronta vão ser os... Como diz, quem chega primeiro bebe água limpa, né? Assim, isso, Quem chega primeiro bebe água limpa. Então, acho que a ideia é a gente estudar bastante. Daiane, acho que agora pode falar, hein? Eu acho que agora já está liberado, Rodolfo. Você quer puxar aí? Uma notícia quentinha. Quer contar para eles qual é a surpresa ou não?
Você me contou essa surpresa e eu adorei. Eu fiquei, gente do céu, pena que eu não posso participar. Pena que eu não posso participar, pessoal. O Rodolfo e o Rafa são pessoas de um coração muito bom. Trouxeram aqui 4 vouchers de certificações. Eu Três, acho que são três, três. três vouchers de certificação para nós. Uma pequena coisa que nós vamos ter que responder algumas questões. Eu também posso participar ou não? Não Ah, pode, não não. vale. Os organizadores já sabem as respostas. É poucas regras. Rodolfo, então, Bom, deixa eu vamos só. lá. Pessoal, não, Edson não, pô. Edson é sacanagem. Pois aí também não, mas também eu Não, Edson concordo. não. Pessoal, só para a gente contextualizar, né? Aqui na plataforma nós não temos uma ferramenta de sorteio. Então, nós preparamos 3 perguntas que a gente vai fazer. Acho que a Daiane pode fazer, eu faço uma. E sobre o que o Rafa trouxe para nós. Então, quem prestou atenção e pegou o bizu, vai conseguir. Então, nós vamos fazer a pergunta. O primeiro que responder no chat, tá? O primeiro que a gente vê aqui vai ser o ganhador do voucher. Conto com a compreensão de todos, tá? É algo que talvez manda junto ali, mas vai ser o primeiro que a gente vê. Então, a gente vai ser nesse formato, tá? Então, a gente espera a compreensão de todos aí. Não é uma ferramenta das mais desenvolvidas, nós vamos usar ali o que nós temos na mão. Então, para a gente brincar aqui, sortear esses vouchers que a OutSystem mandou para nós com todo carinho ali, por isso que eu falei que eles dão super atenção para todos os user groups. Achei muito legal quando eles me responderam que eles iriam dar esses vouchers para a gente sortear aqui. Então, a gente vai fazer a pergunta, tá? Sobre ali, a gente pegou algumas coisas do que o Rafa falou e preparou algumas perguntas aqui na hora, tá? Então, a gente vai perguntar, primeiro que responder no chat, vai... Faz uma pergunta, ganha o voucher, depois, de repente, procura o Rodolfo no LinkedIn, né, Rodolfo? Isso. No LinkedIn, manda um direct lá para ele, tipo, eu fui ganhador do primeiro voucher, do segundo voucher, do terceiro voucher. Então faz a pergunta, a gente capta o nome, a gente confirma aqui meio que para formalizar o nome, que foi o primeiro ali que todo mundo viu, e aí depois vai para a próxima pergunta. Aí a pessoa que viu aqui o nome, entra em contato com o Rodolfo pelo LinkedIn para não ter troca, não digitar nada de e-mail aqui no chat, até por questão de lei geral de proteção de dados, tá? Eu acho até, Daiane e Rafa, acho que para talvez não ter delay de áudio, a gente podia pegar a pergunta, colar no chat e dar enter. A primeira que subir logo após a pergunta já é o ganhador. Eu acho que fica legal assim, não fica? Pode ser, sim, é uma abordagem, sim. Eu acho que daí fica talvez, ninguém fala, teve delay de áudio, eu vi depois e tal. Eu acho que fica legal, né, Daiane? É hora de você brilhar a conexão. O Edson quer ganhar voucher, o Edson tem 52 certificações já, pô. Não tem mais espaço para certificação, acho não, Edson. Pessoal, vamos lá? Daiane, eu tô com as perguntas, acho que a gente preparou aqui no Notepad. Pode seguir com as perguntas. Pessoal, então é o seguinte, eu vou colar a primeira pergunta aqui. Vou dar enter, o primeiro que responder e chegar embaixo da pergunta vai ser o ganhador, beleza? Combinado? Então, deixa eu ver se eu escrevi certo aqui, ver se não tem erro gramatical, senão vai ficar feio. Legal. 1, 2, 3 e... Valendo. O primeiro que responder fácil essa pergunta, vai? Para mim foi Emerson aqui. Emerson Silva já ganhou o primeiro voucher aí. A resposta é não terá mais inspiração. Antes existia, né, como o Rafa disse, quando saiu a notícia do Odyssey, o O11 diziam que ia expirar o suporte, etc. Agora não vai ter mais, é a primeira notícia que o Rafa trouxe ali. Então, Emerson Silva ganhou o primeiro voucher. Essa foi fácil, hein? Vou anotar aqui. Emerson, depois eu vou compartilhar o LinkedIn, você pode me procurar pelo LinkedIn lá, tá? Para a gente alinhar direitinho. Fechado? Próxima pergunta, para a gente não alongar muito. Só para lembrar, só um voucher por pessoa, né? Então,
Aí quem já ganhou já não participa para a gente poder ter isso de forma mais abrangente. Boa, bem lembrado, Rafa. Só um voucher por pessoa. Porque senão, pô, tu ganha 3 vouchers aí também. O Emerson já mostrou que é rápido no gatilho ali, né? Então. É isso aí. Vamos para a segunda, todos preparados. Deixa eu ver se a gramática está certa. 1, 2, 3 e vai. Essa é mais dificinho, ó. Vai ter que ser rápido na digitação também. Eu tenho uma resposta anotada aqui, mas vou deixar o Rafa corrigir, tá, Rafa? Quando tiver a primeira. O Beth já colocou aí. Eu acho que do André Costa, não, Rafa? Eu acho que acho que a do André Costa, num escopo mais macro, de visão, assim, é a do André Costa. Por que o developer tem uma experiência única no desenvolvimento de código. Sim. A coisa da experiência única, até porque eles chamam isso de unified, né? Então, eu diria que sim, eu diria que é do André. Sim, a do André. André? Bom, então o segundo voucher vai para o André Costa. André, mesma coisa, me procure no LinkedIn depois. Eu vou compartilhar lá, mas é meu nome. Acho que vocês não vão achar outro Frutuoso tão fácil no LinkedIn. Se digitar Rodolfo Frutuoso OutSystems, eu acho que vai cair certinho lá. Próximo voucher. Essa também tem que ser rápido no gatilho aí. 1, 2, 3 e vai. A Maria já no Maria Clara Reis, isso. Ter mais a Clara, a Clara representando a ala das mulheres aí foi excelente. Pessoal, boa. 3 ganhadores, então. O primeiro voucher, Emerson Silva. Segundo voucher, André Costa. Terceiro voucher, Maria Clara Reis. Emerson, André e Maria. Me procurem no LinkedIn depois para a gente alinhar tudo direitinho, tá? Os vouchers vão ser enviados pela OutSystems, então me procurem ali para a gente ver e alinhar e mandar. Parabéns aí todo mundo, legal. Bastante gente respondeu certo, eu estava vendo ali. E vi que todo mundo estava atento aí, todo mundo pegando o bizu das dicas do Rafa. Daiane, Rafa, eu acho que é isso, né? A gente não estender muito o horário. Rafa, cara, desde já te agradecer demais. Acho que desde da One lá a gente vem trocando essa ideia, né? Lembro que procurei o Rafa na One, falei, Rafa, cara, quero ter um swing em Goiás, eu quero muito devolver a comunidade. O Rafa na hora falou, bora para cima que eu te ajudo, que precisar de mim, estamos junto. E a OutSystem conectou eu e a Daiane, então esse é o primeiro de muitos. Se for pela nossa vontade, né, Daiane? Pela nossa vontade. Seria um por mês. Faz muitos aí. E gratidão mesmo, Rafa. Você sabe aí o tanto que acho que você já ajudou a comunidade. A gente tem conversado aí muito, tanto que de dicas e parcerias que nós já fizemos. Então, muito bacana ter você conosco. Já te falei isso no privado, né? Muito bacana ter você conosco aqui no primeiro User Group de Goiás. Pessoal, nos ajude a compartilhar, né, Daiane? Ajudem aí a gente compartilhar o User Group Goiás. Mais uma vez eu digo, como eu postei no LinkedIn, nos grupos, a ideia do User Group Goiás é também atingir Brasília e Distrito Federal. A gente sabe que tem muita gente por lá na comunidade. Então, a ideia é atingir esse pessoal também. Então, nos ajude a compartilhar. Logo mais teremos novidades sobre os novos User Groups. Já temos muita gente boa na comunidade que pode ajudar conosco, trazendo treinamentos, oficinas, partilhando conhecimento. Eu acho que uma das coisas que eu mais gosto da comunidade é partilhar conhecimento. Então, gratidão mesmo. Daiane, passa a fala para você aí, para agradecer. Obrigado, Rodolfo. Obrigado, Rafa. Obrigada a presença de todos aqui. Foi o nosso User Group de lançamento. O User Group de começar a discernir, de colocar esse conhecimento para OutSystems, que tanto já nos deu as coisas boas.
nos ajude aí a postar. E se fosse por nosso entusiasmo, seria um user group por mês. Muito obrigada a todos, muito obrigada pela presença. E estaremos aqui logo mais com mais user groups, com mais conteúdo muito interessante. Só coloco na tela agora ali, não pus o do Rafa, mas o Rafa que todo mundo conhece, né? O Rafa que tá fácil de achar no LinkedIn. Mas o meu LinkedIn, o da Daiane, para vocês nos seguirem. Roberto perguntou ali sobre como se preparar. Roberto, quiser trocar uma ideia comigo no LinkedIn, tá? Eu posso, às vezes, te ajudar ali, te dar algumas dicas e tal sobre certificação. Também tem mais gente aí que pode ajudar, Rafa, Emerson e Daiane. Mas se quiser me procurar ali, acho que eu consigo te direcionar um pouquinho. Sigam no LinkedIn, eu e a Daiane, para vocês terem ali as novidades sobre o User Group Goiás. Sigam o Rafa também para ter as novidades sobre OutSystems em geral e sobre os User Groups de São Paulo e do Rio. Acho que do Rio nós teremos um novo... Isso, a gente vai fazer vai dividir aí para conquistar. Em breve a gente vai divulgar aí um handover, né? Então em breve eu vou ficar com o User Group de São Paulo para poder também focar mais e também dar a oportunidade de outras pessoas poderem se destacar aí na comunidade. De novo, né? Dividir para conquistar. Bacana, pessoal, acho que é isso. Valeu demais. Pelo menos, não sei se para vocês, mas para nós foi legal demais, foi bom demais. Espero que a gente consiga alcançar vocês aí. Espero que vocês sigam as dicas que o Rafa deu, porque realmente as dicas do Rafa são muito valiosas. Eu falo por experiência própria mesmo assim. Então, e aguardo vocês, nós aguardamos vocês no próximo User Group. Até mais, boa noite, bom descanso a todos aí. E, Rafa, mais uma vez, gratidão imensa. Tranquilo. Obrigada, Rafa. Vocês é que estão de parabéns de sair do quero fazer para o feito. Então, seguir. Não se preocupem muito com volume, mas sim com cadência, sabe? Então, comunidade, com certeza o conhecimento que vocês têm já é um conhecimento de grande valor para a comunidade. Façam coisas simples, tragam conhecimento que, na média, vocês vão conseguir ajudar sempre aí, na difusão e na divulgação da plataforma. E parabéns mais uma vez por encabeçar. Agora, eu já considero, filho saído de casa, tá? Então... Tá bom? Valeu. Prazer, parabéns. Pessoal. Vamos se encontrando aí. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.